Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje nós vamos continuar com a nossa playlist que estreou semana passada do livro Antropologia Cultural do Luiz Gonzaga de Mello. Este livro, como foi comentado por uma pessoa no último vídeo, no primeiro vídeo, ele era, ou é muito utilizado na graduação em vários cursos, mas hoje em dia é mais difícil de achar, não o livro especificamente, mas informações sobre o autor. É uma coisa meio estranha, né? Um autor cujo livro é tão usado não ser facilmente encontrado na internet, informações sobre ele. Bom, hoje a gente vai ver o capítulo 2, né? Não sei se o capítulo 2 todo, mas o capítulo 2 tem uns capítulos que são mais longos que outros. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né, se você gostou, comentar, compartilhar o vídeo e também dar uma olhada aí no spot do Apoia-se para ver se você não quer apoiar o canal. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$ 1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$ 60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$ 60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse foi o esporte do Apoia-se. Espero que você possa querer apoiar o canal clicando aí no primeiro link da descrição. E no segundo link você acha o link para o meu novo livro, né, o Sexo Celebridades. Vou deixar o card aparecendo por aqui no vídeo em alguns momentos, só para lembrar você, tanto do Apoia-se quanto do livro, certo? Então vamos lá, né? No primeiro capítulo a gente apresentou a antropologia como ciência, né? A ciência como método próprio e o que seria o objeto e método próprio e como esse aspecto de ser ciência se apresenta para a antropologia. Né? O segundo vai especificar mais a questão do objeto e método. Né? Chama-se Antropologia Cultural, Objeto e Método. O tópico 1 é Antropologia e sua divisão. O 2 é o conceito de cultura, que é fundamental para a antropologia. Aí tem algumas subdivisões do conceito de cultura. E, finalmente, tem métodos e técnicas em pesquisa antropológica. Tava dando alguma falha aqui na gravação, gente. Tava piscando, não sei se vocês viram piscando aí logo antes, aí parou a gravação. Eu tô retomando aqui. Bom, vamos lá. Então tem o Antropologia e sua divisão. Antropologia e sua divisão. A antropologia é comumente definida como estudo do homem e de seus trabalhos. Assim definida, deverá incluir algumas ciências naturais e todas as ciências sociais. Mas por uma espécie de acordo tácito, os antropólogos tornaram como campo principal o estudo das origens do homem, a classificação de suas variedades e a investigação da vida dos chamados povos primitivos. Então, esse acordo tácito seria justamente quando uma ciência começa a se formar e ter as associações, né, que começam a definir que caminhos ela deve seguir formalmente. Mas vai depender muito de cada pesquisador, né? E quanto mais influente ele é, mais capaz de intervir também nos caminhos da ciência como um todo. Bom, aí falar da origem da palavra, né? Anthropos, que é homem, e logia, né? Que vem de logos do grego, que é ciência. Né? Ciência do homem. Agora, assim, não é a ciência do corpo humano, do corpo do ser humano, nem da sociedade humana como um todo, apesar de ter a ver com a sociedade humana, mas tem a ver muito mais com o homem dentro de uma sociedade, né? Os aspectos relacionados com a construção dos sentidos, dos significados do homem dentro de uma sociedade. Por isso a relação tão forte com a cultura. Deixa eu ver aqui, que mais eu posso chamar a atenção sobre isso. Tá. Então, a antropologia geral se divide em antropologia física e antropologia cultural. Antropologia física, como eu falei no primeiro vídeo, se você não viu,
reforçar agora seria aquela parte forense da antropologia, que hoje tem presença nas ciências forenses, né, na pesquisa de, dos formatos, como um corpo é encontrado e aí como estabelecer uma relação disso aí com o momento da morte da pessoa, ou daí com as ciências criminais, então se relacionou com isso. Lá no começo, no século XIX, tinha a ver também com a crença de que havia uma relação entre a biologia da pessoa e o seu aparato cultural, né? Daí muitas formas de racismo, né, de discriminação racial, originárias justamente da antropologia física. Certo? Aqui no Brasil, na Bahia especificamente, tem um representante forte dessa linha de antropologia, que é o Raimundo Nina Rodrigues, que dá nome inclusive ao Instituto Médico Legal aqui em Salvador, né, Nina Rodrigues. Então ele tinha uma forte relação com o Lombroso, da Itália, que afirmava, né, uma relação, como eu falei, entre aspectos físicos, biológicos e aspectos culturais. O que hoje já sabe que não tem nada a ver, que é uma coisa que não tem nenhuma relação. Mas no século XIX, né, e inclusive até, bom, infelizmente até hoje tem gente que acredita nessa idiotice, mas até meados dos anos 40, com as pesquisas lá dos nazistas, né, do Mengele, por exemplo, se fazia uma correlação entre raças, né, etnias com aspectos culturais. A antropologia cultural, que é a que nos interessa aqui, se divide em etnologia, linguística e arqueologia. A parte da linguística é influenciada principalmente pelo Ferdinand Saussure, né, que analisa os aspectos intrínsecos de cada cultura na linguagem. Daí as pessoas que estudam essa área da antropologia, elas aprenderem muito sobre a relação entre as línguas, né, a maneira de expressar, os mitos, diferentes culturas. A arqueologia é mais conhecida, né, a parte da ciência social que estuda as sociedades que não existem mais, né, a arqueologia. Daí se estuda os vestígios. Né? E a etnologia, que é justamente a antropologia de fato, né, a antropologia que vai em campo e estuda uma sociedade. E ainda tem uma subdivisão em etnologia de novo, etnografia e antropologia social. Aqui tem a parte da arqueologia como sendo uma antropologia pré-histórica. Mas você vê que essa subdivisão é justamente para colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, a antropologia que eu tenho familiaridade, que eu trabalho aqui no canal, é a antropologia dita antropologia cultural ou social, que trabalha com etnografia como um método, né, como técnica de expressão das descobertas, esbarrando um pouco na etnologia que, a depender da origem do pesquisador, pode usar como sinônimo antropologia e etnologia. Né? Na França, por exemplo, se faz isso. Bom, das divisões acho que é isso. Deixa eu ver. A antropologia cultural se propõe a estudar a obra humana. Cultura aqui ele pega uma definição do Taylor. Este conjunto complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Essa definição de cultura assim, mais básica que se usa em antropologia. Quase todos os livros e manuais têm presente essa definição do, acho que é Edward Taylor. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Depois eu confirmo, mas é Taylor. T-A-Y-L-O-R. Taylor. Como se não bastasse a amplitude dos assuntos a serem estudados, ainda surgem problemas dos mais variados. Exemplos disso são os seguintes temas que pertencem ao campo da antropologia cultural. Onde termina a biologia humana e se inicia a cultura? Quais influências da biologia sobre a cultura e desta sobre a biologia humana? O ambiente tem a ver com a cultura? Que dizer a influência da cultura sobre o ambiente? A cultura dos povos modernos e civilizados difere em que dos povos primitivos? Então, são perguntas bem abrangentes relacionadas ao escopo da antropologia cultural, mas tem a ver justamente com a maneira como nós, né, os pesquisadores, questionamos os objetos de pesquisa. Certo? Então, por exemplo, ao longo da história se viu que muitos povos que viviam em ambientes árticos
desenvolviam modelos de sobrevivência diferentes, né? Culturas diferentes. Então, por que foi diferente? E o que tem de similar, por que foi similar? Há uma inter-relação? Ou o ambiente determinou aquele modo de expressar a sobrevivência? Ou então, por exemplo, um questionamento que o pessoal adora fazer isso, que é por que povos tão distantes quanto os egípcios e os maias e astecas e incas conseguiu desenvolver a arquitetura de pirâmides de maneira tão similar, estando tão distantes. Quer dizer, aí tem os malucos que colocam dizendo que foram os alienígenas, mas é subestimar muito a capacidade dessas culturas. Bom, aí fala da origem da palavra etnologia, no grego etnos, que é povo, logos, que é ciência, ciência do povo, que é muito parecido com antropologia. O terceiro ramo, arqueologia, eu já mencionei, né? Seria a antropologia pré-histórica. Ele menciona aqui um dos pilares da antropologia cultural, que é o Claude Lévi-Strauss, que é o pai do estruturalismo. Ele é francês, veio aqui no Brasil várias vezes, foi um dos fundadores da USP, na Universidade de São Paulo. E boa parte não, a sua obra é fundamentada nas mitologias de povos indígenas do centro do Brasil, né, especialmente em Goiás. Conceito de cultura, já falei, né? Então tem aqui a definição do Taylor. Isso. Aqui ele coloca como a partir de um Taylor. Não, Taylor, eu só letrei errado. É T-Y-L-O-R, não tem A não. Taylor, T-Y-L-O-R. Mas como tirado da obra de Lévi-Strauss. Aí é aqui mencionado algumas obras do Lévi-Strauss. É mencionada a obra também de Ralph Linton. Eu não sei se aqui no canal tem um livro do Linton. Acho que não. Mas também ele é um dos pilares do estruturalismo. Denominamos cultura todo o conjunto etnográfico que, do ponto de vista da investigação, apresenta como relação a outros afastamentos significativos. Se procura determinar afastamentos significativos entre a América do Norte e a Europa, tratar-se-ão de as duas como culturas diferentes, mas, supondo-se que o interesse tenha por objeto afastamentos significativos entre, digamos, Paris e Marseille, esses dois conjuntos urbanos poderão ser provisoriamente construídos como duas unidades culturais. Quer dizer, dependendo do objeto que está pesquisando. Né? Então, ele está dando um exemplo que, se você observa o conceito de cultura, por exemplo, comparando a América do Norte e a Europa, pode ser tanto duas entidades antropológicas diferentes, como fazendo parte do mesmo esquema. Então seria o exemplo de, como fala de cultura ocidental. Cultura ocidental é o quê? É o que tem de expresso na América, na Europa, né? Como é o nome do rio mesmo? É do Danúbio para oeste, né? Tudo que é do Danúbio para oeste é ocidente. Não, é muito mais de definir o que é cada coisa. Especialmente quando quem está pesquisando é de uns lugares desses. Então, por exemplo, eu como brasileiro, se eu for pesquisar alguma coisa do povo europeu, eu vou até ver algumas coisas em comum, mas eu vou ver muitas diferenças. Mas se eu for pesquisar, sei lá, uma comunidade aqui próximo no interior da Bahia, eu vou conseguir achar outras diferenças para me diferenciar, apesar de ser muito mais próximo deles do que dos europeus. E depende do europeu também, né? Bom, aí tem todo um desenvolvimento sobre como o conceito de cultura pode ser abrangente, abordado. Então é um caso clássico aqui, né, que se você pegar uma criança nascida no Japão e educar na Alemanha, ela vai se tornar para todos os efeitos um alemão e vice-versa. Porque não é a estrutura biológica, a herança genética, que determina o comportamento cultural. Né? A base desse raciocínio é essa. Bom, a acepção do termo cultura, né? Então a cultura, ela é objetiva porque ela pode ser compreendida objetivamente por todos, mas é subjetiva porque cada um expressa de um jeito diferente. Ela é material e não material porque material há objetos, né, que materialmente podem ser produzidos culturalmente, e há os elementos não materiais, como por exemplo as línguas. Né? Você tem os livros, as poesias, tal, que são expressões materiais da língua, mas a língua em si, como herança cultural, ela é não material.
Por exemplo, tem as danças, né, as lutas típicas das culturas, tudo isso são considerados patrimônios não materiais. Então, é a expressão cultural não material. A cultura é real e ideal, porque ela é real no sentido de que nós, convivendo com os elementos de uma cultura, a gente sente ela como real. E ela é ideal porque, como nós pensamos sobre, formulamos sobre a cultura, a gente idealiza. Foi o exemplo que eu dei antes de, se eu estou pensando sobre o que é uma cultura ocidental, eu vou idealizar o que é. Não idealizar no sentido de criar uma coisa fantasiosa, mas porque eu vou elaborar de um jeito que, apesar de se aproximar do real, não vai ser o real. Aí tem uma advertência sobre o uso popular do termo cultura, né? Cultura muitas vezes é usado como sinônimo de ser educado ou ser culto, né? Uma palavra cultura em antropologia tem um sentido diferente, né? Então abrange todas as expressões humanas, né, que são desenvolvidas e passadas adiante na sociedade. Aí algumas características do conceito de cultura. Mas são muitas características, acho melhor eu parar por aqui e continuar no próximo episódio da playlist, porque são muitas as características da cultura. Então eu vou ficando por aqui. Vou parar aqui. Mas assim, coloque perguntas, né, nos comentários. Seria interessante ter perguntas sobre esse desenvolvimento que eu estou fazendo desse livro, né, do Luiz Gonzaga de Mello. Porque, como eu falei, é um livro que é muito popular, é usado em vários cursos de ciências sociais aplicadas. E, bom, eu espero que estimule vocês também a procurarem, pesquisarem, lerem muito mais. Então é isso, até o próximo episódio dessa playlist do livro Antropologia Cultural. Espero que vocês estejam gostando da playlist. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, né? Quando comentarem, coloquem perguntas, né? Eu sempre respondo e posso desenvolver na continuidade da playlist. E dê uma olhada aqui nos cards, tanto do meu mais novo livro, né? Daqui a pouco vai ter outro. Então, e também o Apoia-se, o card do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. Certo? Até o próximo vídeo.